Em um mundo à beira da transformação, o início do século XX trazia consigo promessas de progresso e inovação. No entanto, essas esperanças foram abruptamente ofuscadas por um dos conflitos mais devastadores da história, a Primeira Guerra Mundial. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde conheceremos sobre a Primeira Guerra Mundial não apenas uma batalha por território, mas uma luta por ideais, identidades e o próprio futuro da humanidade. O grande conflito ocorreu entre 1914 e 1918 e envolveu países de diferentes continentes. Os 5 fatos históricos que você deve saber sobre a Primeira Guerra Mundial. 1. Como começou a Primeira Guerra Mundial? A causa que desencadeou o início da Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro da coroa austro-húngara, e de sua esposa, a arquiduquesa Sofia, em 28 de julho de 1914, na cidade de Sarajevo. Acredita-se que o perpetrador, Gavrilo Princip, era um nacionalista eslavo que tinha como objetivo libertar os eslavos do sul do antigo Império Austro-Húngaro. Esse império usou o incidente como desculpa para resolver sua disputa com a Sérvia e, em julho de 1914, declarou a guerra. Ambas as nações contaram com o apoio de outros países e, em uma semana, a maior parte da Europa estava envolvida no conflito. 2. Quem lutou na Primeira Guerra Mundial? O confronto colocou as chamadas potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano, contra os aliados, França, Grã-Bretanha, Rússia, Itália, Japão e, a partir de 1917, os Estados Unidos. 3. O momento em que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra, os Estados Unidos haviam estabelecido uma política de neutralidade, embora fornecesse armas e mercadorias aos aliados. O país entrou oficialmente na guerra em abril de 1917. O primeiro precedente para essa entrada foi o ataque submarino ao transatlântico britânico Lusitania, em 7 de maio de 1915, durante uma viagem de Nova York para a Inglaterra, na qual haviam passageiros norte-americanos a bordo. O navio transportava munições, portanto a Alemanha sentiu-se justificada em tratá-lo como um alvo legítimo em uma zona de guerra. Depois disso, Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos na época, exigiu um pedido de desculpas da Alemanha pelo ataque e pediu que o país limitasse a guerra submarina, uma promessa que a Alemanha manteve até 1917, quando retomou esse tipo de ofensiva. Os Estados Unidos entraram na guerra em 6 de abril, depois que a Alemanha retomou a guerra submarina e após a descoberta de um telegrama no qual o chanceler alemão Arthur Zimmermann propunha uma aliança entre o México e a Alemanha caso os Estados Unidos entrassem em guerra. 4. A Primeira Guerra Mundial teve grandes perdas humanas. A Grande Guerra foi a mais sangrenta da história do mundo até aquele momento da história, indicam dados da Organização das Nações Unidas, ONU. Acredita-se que 8,5 milhões de vidas foram perdidas. A Rússia sofreu as maiores perdas, com 1,7 milhão de pessoas mortas, quase 5 milhões de feridos e 2,5 milhões de capturados ou desaparecidos. Por sua vez, a Enciclopédia do Holocausto comenta que, como resultado das hostilidades, quase 10 milhões de soldados morreram e cerca de 21 milhões foram feridos em combate. Ela também estima que cerca de 13 milhões de não combatentes pereceram como consequência direta ou indireta do conflito. Ponto. Agora que exploramos os 5 fatos históricos essenciais sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante refletir sobre o impacto duradouro que esse conflito teve no mundo moderno. Desde as mudanças geopolíticas até as lições sobre a importância da diplomacia e da paz, a Grande Guerra nos ensina muito sobre os desafios que enfrentamos hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre história e outros temas fascinantes. Deixe nos comentários qual fato mais te surpreendeu ou se você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico da Primeira Guerra Mundial. Obrigado por assistir, e até a próxima.